E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar de um assunto que, olha, é a base para qualquer negócio que quer sobreviver e crescer: eficiência. E para ser eficiente, a primeira coisa é entender os seus custos. Vamos desvendar juntos esses conceitos que são fundamentais, mas que muita gente ainda confunde. Bora lá? Olha só, todo o nosso papo de hoje, essa análise completa sobre os conceitos básicos de custos, foi toda baseada no capítulo 1 de um livro excelente, que é o Contabilidade e Análise de Custos, uma abordagem prática e objetiva, do contador e professor, o Dr. Francisco Lawrence. É um material de primeira, super didático. Então, para começar, vamos direto ao ponto com aquela pergunta de US$ 1 milhão, né? Num mercado cada vez mais lotado, super competitivo, como é que uma empresa consegue não só sobreviver, mas ter sucesso de verdade? A resposta, à primeira vista, parece simples, mas o segredo está nos detalhes. Pensa bem, hoje em dia não dá mais para simplesmente aumentar o preço e esperar que o cliente pague, né? A concorrência não deixa. Então, o segredo não é só vender mais, o pulo do gato é ser mais eficiente. A vantagem real vem de dentro da operação, sabe? É conseguir produzir mais, com mais qualidade, mas gastando menos. A palavra-chave aqui é eficiência. E no fim das contas, tudo se resume a essa fórmula aqui, a equação básica do lucro. Receita é o dinheiro que entra, claro. Mas o que de fato separa as empresas que lucram das que ficam para trás é como elas gerenciam o que sai. E o que sai? Custos e despesas. Parece a mesma coisa, mas não é. E entender essa diferença é o primeiríssimo passo para ter o controle do resultado nas mãos. Então, para a gente conseguir dominar essa equação, a gente precisa alinhar o vocabulário, falar a mesma língua, sabe? Por isso, agora a gente vai decifrar 4 termos que no dia a dia a gente até usa como se fossem a mesma coisa, mas que na contabilidade de custos têm significados bem específicos. Ok, vamos começar pelo começo. O primeiro termo é gasto. Gasto é o termo mais amplo de todos. Pensa assim, é toda vez que a empresa tira dinheiro do bolso para comprar alguma coisa ou contratar um serviço. É o desembolso, o sacrifício financeiro inicial. É daqui que tudo parte. Certo, a empresa fez um gasto. E o que acontece com ele? Bom, ele pode virar um investimento. Isso acontece quando aquele bem que a empresa comprou não é usado na hora. Ele fica guardado, ativado lá no balanço, esperando para gerar benefícios no futuro. Por exemplo, comprou matéria-prima e botou no estoque? É um investimento. Comprou uma máquina nova para a fábrica? Também é um investimento. E aí, quando aquele investimento começa a ser usado lá na produção, aí ele vira um custo. Custo é basicamente o gasto que a gente usa para fabricar outros produtos ou prestar um serviço. É a matéria-prima que saiu do estoque e foi para a linha de produção. É a energia elétrica da máquina que está funcionando. Isso é custo. E, para fechar o quarteto, temos a despesa. A despesa também é um gasto, super necessário para a empresa funcionar e vender, mas, e aqui está o ponto-chave, ela não está ligada diretamente à produção. Por exemplo, o salário do pessoal de vendas, o aluguel do escritório, a verba de marketing, tudo isso é fundamental para gerar receita, mas não entra na fabricação do produto em si. Isso é despesa. Olha que legal esse fluxograma, ele resume tudo de um jeito super visual. Percebe o caminho? O gasto é o ponto de partida. Uma parte dele vira investimento, lá no estoque. Quando a gente usa esse estoque para produzir, ele se transforma em custo. Ao mesmo tempo, outros gastos, como os da área administrativa e de vendas, já nascem como despesas. No fim do mês, tanto os custos quanto as despesas vão ser subtraídos da receita. Fica bem claro assim, né? Então vamos focar um pouco mais nessa diferença entre custo e despesa. Sério, essa é uma das partes mais importantes, porque é aqui que muita gente boa se confunde, e ter clareza sobre isso muda todo o jogo da gestão. Essa tabela aqui é perfeita para a gente ver isso na prática. Olha só a comparação, lado a lado. Salário do pessoal da fábrica, custo. Salário do pessoal de vendas ou do escritório, despesa. Aluguel do galpão da fábrica, custo. Aluguel da sala da administração, despesa. Até a conta de luz. A energia que vai para as máquinas é custo. A energia do ar-condicionado do comercial é despesa. A pergunta sempre é a mesma. Tem a ver diretamente com a produção? Se a resposta for sim, é custo. Se for não, é despesa. Mas aí alguém pode perguntar, tá, mas para que tanto detalhe? Por que essa separação é tão importante assim? E a resposta é o pulo do gato da contabilidade. É porque os custos são incorporados ao valor do produto. Eles viram estoque. E estoque, contabilmente, é um ativo, é um bem da empresa. Já as despesas não. Elas vão direto para o resultado do mês, diminuindo o lucro daquele período. Percebe como isso muda completamente a fotografia financeira da empresa?
Beleza. Agora que a gente já tem essa base sólida, que a gente já sabe diferenciar cada termo, podemos responder a pergunta que importa. No final das contas, para que serve tudo isso? Qual é a finalidade da contabilidade de custos na prática? Basicamente, ela tem 3 grandes missões. A primeira é alimentar a contabilidade financeira com informações corretas, por exemplo, para saber quanto vale o estoque. A segunda, que para quem é gestor é talvez a mais valiosa de todas, é dar a base para tomar decisões melhores. E a terceira é ajudar no controle, ou seja, comparar o que foi planejado com o que de fato aconteceu. E aqui, acho que o próprio autor do livro, o Francisco Lorenz, resume isso de uma forma genial. Ele diz que conhecer bem o processo produtivo certamente ajudará o gestor a tomar as melhores decisões para que a empresa tenha o melhor resultado possível. É isso. A contabilidade de custos é como se fosse a lanterna que ilumina o caminho do gestor. Ora, o que a gente viu aqui hoje é só a pontinha do iceberg, a porta de entrada para esse mundo da gestão de custos. E se esse assunto despertou o interesse de ir mais a fundo, a recomendação é bem direta. Para se aprofundar de verdade, a dica é o livro que baseou toda essa nossa conversa. Porque vamos ser sinceros, o mercado hoje em dia exige respostas rápidas para perguntas bem difíceis, né? Perguntas como qual o melhor sistema de custeio para o meu negócio? Ou como é que os custos afetam a viabilidade dos meus projetos? E a clássica, como eu formo o meu preço de venda de um jeito certo? As respostas para essas perguntas e muitas outras são o foco do livro. O autor trata tudo de forma muito prática, sabe, bem objetiva, didática, com vários exemplos e ainda tem exercícios no final de cada capítulo com as respostas comentadas. É um material completo mesmo. E aí, gostou desse conteúdo? Se essa análise ajudou a clarear as ideias, então não deixa de se inscrever aqui no canal, seguir o nosso perfil para não perder os próximos. Salva também esse material para consultar depois sempre que bater aquela dúvida. E claro, se conhece alguém que também precisa entender melhor esses conceitos, compartilha. A gente se vê na próxima. Até mais!